De início, já acho que quando fala o que cada classificação acrescentou, acho que já deve dar um pavor assim na plateia, do tipo, enfim, vai falar de todas, né? Então eu vou procurar ser o mais sucinto possível, mas de uma forma que a gente entenda que as classificações elas não surgem sozinhas, são sempre uma evolução. Então o objetivo é avaliar a contribuição de cada classificação de fraturas da coluna na definição do tratamento. E as classificações elas têm como objetivo separar os diferentes padrões de fraturas, diferenciar lesões estáveis e instáveis, de alguma forma orientar no tratamento e facilitar a comunicação entre os cirurgiões. O objetivo do tratamento cirúrgico, que já foi bem discutido, é descomprimir as estruturas neurais, restaurar o alinhamento e estabilizar a coluna vertebral. O que eu procurei fazer para poder nortear a nossa discussão foi, a partir da classificação mais recente, que é a classificação de 2013 da All-Spine, fazer uma busca de referências dos artigos citados e dos artigos citados nos artigos que apareceram nesse trabalho, para poder chegar às classificações mais relevantes sobre o trauma toracolombar. Então está aí uma pequena lista. Então, a primeira classificação foi publicada em 1930 e ela já chamava atenção para a questão de mecanismo de lesão, geometria da fratura, e já dividia em flexão, extensão, rotação, cisalhamento e carga axial. Em 1938, Watson e Jones já começaram a discutir a questão da importância da integridade dos ligamentos posteriores na estabilidade da coluna, e essa foi a grande contribuição, então, dessa classificação. Em 1948, Chance publicou a fratura em distração óssea, que até hoje é bem conhecida por todos nós e levou o nome dele. Então, que é a fratura em distração, que ocorre através dos elementos ósseos e que tem uma ausência de lesão ligamentar e que, por isso, permitiria o tratamento, em princípio, conservador com gesso em extensão, ou um colete em extensão. Então, esse é o artigo clássico de Chance. Então, se observa uma fratura transversa no corpo vertebral, e que vem desde o espinhoso, pedículo, até a vértebra, e que, se posicionando o paciente em extensão, isso aí gera uma consolidação óssea, e por não haver lesão ligamentar, seria o suficiente para o tratamento dessas fraturas. Nico, em 1949, ele chamava a atenção já para sempre se avaliar o corpo vertebral, mas também o disco, as facetas e ligamento interespinhoso. Uma coisa que eu já aproveito para chamar a atenção, assim, lógico, quando a gente vai avaliar uma fratura, é muito importante realmente procurar os parâmetros de maior relevância. Então, às vezes, uma olhada rápida no exame não vai te permitir avaliar toda a complexidade do caso e se é uma lesão estável ou instável. E que é justamente o ponto de corte para a gente saber se vai fazer um tratamento conservador ou não. Ou seja, o que vai definir uma fratura como estável ou instável? A gente precisa procurar esses elementos nos exames. O grande autor, e talvez o maior deles aí, de grande relevância nas classificações toracolombares, foi Holdsworth, que publicou uma série de trabalhos, o primeiro dele em 1953, e que eram trabalhos que discutiam não só a classificação, mas todo o manejo e avaliação neurológica dos pacientes com fraturas da coluna. E ele realmente chama bastante atenção na importância dos ligamentos posteriores na estabilidade espinhal. No trabalho de 53, ele divide as fraturas em compressão, fratura de deslocamento pura e fraturas com componente de torção, e definia que a fratura estável ou instável dependia da questão da lesão do ligamento posterior. Os trabalhos deles foram evoluindo, mas sempre em torno disso, e com o conceito que a cicatrização... Por que uma fratura com lesão do complexo ligamentar posterior é instável? Porque a cicatrização do ligamento não restaura a capacidade de estabilização do ligamento. Então, esse é o motivo, e que a grande armadilha no dia a dia é ver uma fratura em que o corpo vertebral às vezes está muito pouco lesado e não dá a devida importância à lesão do ligamento posterior, o que acaba gerando muitas vezes uma deformidade tardia e de tratamento mais complexo. Então, esse já é uma figura de 63, que eu acho que deve servir especialmente, às vezes, para os cirurgiões mais jovens, que às vezes vê a classificação de Vaccaro de 2005, e que Vaccaro, obviamente, tem uma importância enorme para o trauma toracolombar, mas o complexo ligamentar posterior ele foi descrito por Holdsworth em 63,
e já, inclusive, ele nessa época já descrevia toda a importância do complexo ligamentar posterior. Então, essas aqui são as classificações propostas por Rose em 63, fratura em compressão, em explosão, que foi ele que criou esse nome também, da burst fracture, fratura de deslocamento pura e fraturas rotacionais. Kelly Whitesides, em 68, descreveram a teoria das duas colunas, a coluna anterior, com osso sólido, que são as vértebras, e a posterior dos arcos neurais, e ele chamava a importância, então, da necessidade de estabilização anterior em casos de falência da coluna de suporte anterior e ou estabilização posterior insuficiente. Então, principalmente, então, chamando a atenção que, enfim, a fixação ela tem que ser rígida e você tem que considerar previamente até que ponto você depende de fazer uma anterior e posterior, ou quando tem uma falência, fazer uma suplementação pela outra via. Smith, em 69, ele fez um trabalho com o objetivo de descrever os diferentes tipos de lesões em distração. Então, o objetivo aqui não é que leiam tudo, tá? Eu sei que ficaria bastante cansativo, mas o principal aqui do trabalho dele é que ele descreveu por que ocorre, então, uma fratura, num determinado mecanismo de trauma, você tem uma fratura em distração e não uma fratura em compressão. E isso eu acho que é especialmente importante, porque muitas vezes a gente fica tentando achar uma lesão ligamentar numa fratura em explosão, que é uma fratura que tem um mecanismo predominante de carga axial. As fraturas em distração, elas são fraturas em que ocorre o fulcro do movimento, do mecanismo da lesão, ele é anterior ao corpo vertebral. Então, por que quebra pouco o corpo? Porque o fulcro é anterior ao corpo. Tá? Então, as fraturas mais características de lesão ligamentar, muitas vezes você não vê muita fratura do corpo. E onde está o fulcro? Está no ponto de flexura, que é, no caso, o que foi avaliado por ele, justamente nas lesões do cinto de segurança, em que trava o abdômen, o fulcro é no ponto de contato do cinto de segurança. Então, ocorre um predomínio da força de distração dos elementos posteriores. Então, esse trabalho é muito interessante. E ele fala, então, essas lesões provavelmente não ocorreriam se os pacientes estivessem utilizando cinto de segurança com apoio nos ombros. Então, você vê a relevância desse trabalho, ou qual a contribuição dele, fora uma descrição bem minuciosa das lesões, entender que ele fala claramente, lógico, se o paciente estivesse sem o cinto, ele teria morrido, ele cita isso, mas a evolução do cinto de segurança também teve que levar em consideração isso, ou seja, você proteger a vida e proteger a coluna. Então, aqui é o trabalho dele, né? Ele mostra, enfim, um exemplo aqui de fratura em distração e como o paciente é projetado para frente e o fulcro é anterior. Em 70, Rosorf descreveu a classificação final dele, enfim, lesão em compressão acunhamento, fraturas em explosão, lesões em extensão, fratura de deslocamento e lesão em cisalhamento. O que acaba sendo curioso da classificação dele, que embora ele tenha chamado tanta atenção para a lesão do complexo ligamentar posterior, nenhuma das classificações era especificamente de lesão em distração. O White Punjab, em 78, acabou acrescentando muito na questão de biomecânica, e isso somou muito para estudos experimentais, estudos de laboratório, colocando em torno de cada eixo que tipo de fratura poderia acontecer, mas no dia a dia, na prática clínica, não é tão utilizada, mas ressalta essa questão da importância do mecanismo de lesão. Dennis introduziu o conceito da terceira coluna de Dennis, ou a coluna média, e ele chamava a atenção que, segundo ele, a instabilidade ela era principalmente por ruptura do ligamento longitudinal posterior e do ânulo fibroso, e não pelo complexo ligamentar posterior. Então, a gente viu anteriormente então, que Kelly Whitesides dividia em coluna anterior e posterior, por isso que essa coluna de Dennis é chamada da terceira coluna ou a coluna média, que é essa parte posterior que está lesada nas fraturas em explosão. Então, a classificação de Dennis foi utilizada por muito tempo e ele separou, uma das classificações eram as lesões de cinto de segurança, que se remete às fraturas em distração da coluna posterior e muitas vezes da coluna média, né? E Dennis dividiu, então, também as fraturas estáveis, que teriam compressões mínimas ou moderadas e que deveriam ser tratadas conservadoramente, e definiu a instabilidade de primeiro grau como fraturas em compressão, as fraturas do cinto de segurança, e que o tratamento deveria inicialmente ser conservador, seria uma instabilidade mecânica. A instabilidade de segundo grau seria a neurológica.
onde ele colocava as fraturas em explosão e que, na casuística dele, até 20% dos pacientes com fratura em explosão evoluíam com déficit neurológico. Trabalhos mais recentes mostram que a principal falência do tratamento da fratura em explosão não muitas vezes o déficit neurológico, é mais a dor e cifose, né? Então não seria o motivo inicial de uma indicação de tratamento cirúrgico. E as instabilidades de terceiro grau, que teriam instabilidades mecânicas e neurológicas. O McAfee, baseado na teoria de Dennis, ele descreveu as fraturas explosão estável ou instável, mas baseado na lesão do complexo ligamentar posterior, que é um dado já bastante discutido nas classificações mais recentes, e também um componente aqui da fratura em distração, um dos tipos. Vou antecipar aqui um pouco. Allen Ferguson chamou a atenção para os mecanismos da fratura em compressão, tensão ou translação, e o tratamento cirúrgico deveria se contrapor ao mecanismo que causou a fratura. Gertzbein chamava atenção para não realizar manobras de compressão se houver explosão do corpo vertebral em fraturas em distração. Então, às vezes, numa lesão em distração, você pode ter uma tendência de querer gerar uma compressão, mas se tiver explosão, evitar fazer a compressão, porque você pode piorar a compressão do canal. McCormick criou a classificação de load sharing, que considera então a cominuição do corpo vertebral, afastamento dos fragmentos e correção da deformidade, principalmente no princípio que quanto maior a cominuição do corpo vertebral, maior o risco de falência, e no estudo específico era para avaliar falência de fixações curtas, um nível acima e um nível abaixo para tratamento de fratura em explosão. Então, fraturas com cominuição mais importante deveriam ser tratadas com fixações longas ou com via combinada anterior e posterior, e não fixações curtas. E aí veio a classificação em 94 de Maggio, que dividiu em compressão, distração e rotação, e vários subtipos, o que acabou, ao longo do tempo, mostrando ser pouco reprodutível, acabou resumindo a prática em classificar em A, B ou C, e não todas as classificações expostas. Vaccaro criou o SCORE, que acabou ajudando na definição da conduta e chamou muita atenção para a importância da lesão ligamentar. E então chegou na classificação de 2013, que buscou compilar as qualidades da classificação de McGill e de Vaccaro e dividiu as fraturas em 9 tipos. Então, lesão em translação, as lesões em hiperextensão, lesões predominantemente ósseas em distração e as lesões em compressão e explosão. Eu vou antecipar um pouco pelo tempo. O algoritmo da O-Spine proposto atualmente, ele baseia-se na classificação O-Spine e é o que a gente tem atualmente, então, do tratamento conservador, principalmente nas fraturas em compressão e explosão A3, tratamento cirúrgico nas lesões tipo B e C, isso eu estou simplificando um pouco, e ainda fica a grande controvérsia, que eu acho que vai ser o assunto dos trabalhos futuros, sobre quando operar uma fratura em explosão sem déficit neurológico. Obrigado.